Olá, meu nome é Luiz Flávio Cordeiro Fernandes e hoje nós vamos abordar um tema que afeta de 10 a 15% da população feminina, justamente no período em que as mulheres estão mais ativas, tanto do campo emocional, no campo profissional, no campo social. E uma doença que se tornou um mito muitas vezes pela falta de informação, pelo desconhecimento, que é a endometriose. E o que é a endometriose? A endometriose é a presença de células semelhantes ao endométrio, células estas que normalmente revestem internamente a cavidade uterina e podem estar presentes fora do útero, nas regiões atrás do colo do útero, chamada região retrocervical, na membrana que reveste toda o nosso abdômen, que é o peritônio, nos ovários, e dado a contiguidade e a proximidade dos órgãos e das vísceras, podem estar presentes em outros locais que não o trato genital, como bexiga, ureter, intestino, apêndice e também regiões um pouco mais afastadas, como diafragma e pleura. Qual a origem da endometriose? Até hoje não existe uma única teoria que explica a origem da endometriose. Não tem apenas uma que contempla todas as manifestações desta doença que é tão multifacetada. Inicialmente, acreditava-se que a principal razão da presença de endometriose seria o refluxo através das tubas uterinas desse mesmo sangue menstrual que se exterioriza através da vagina, também chamada como a menstruação retrógrada. No entanto, percebe-se que a grande maioria das mulheres apresentam esse fenômeno da menstruação retrógrada. No entanto, apenas 10 a 15% destas mulheres apresentam a doença. Então, vislumbrou-se que outros mecanismos se fazem necessários para que essas células não simplesmente estejam presentes dentro da cavidade abdominopélvica, mas também que possam se fixar, se proliferar nestas regiões, desencadeando a doença. De outra forma, presença de doenças como anteriormente citada no diafragma, na pleura, ou seja, fora da cavidade abdominal, deste conteúdo fechado, não é justificado por esta teoria da menstruação retrógrada. Assim sendo, outros fatores devem ser considerados na gênese dessa doença, como o processo de metaplasia celomática, que vem a ser a diferenciação de células indiferenciadas presentes em outras regiões do corpo. Nessas outras regiões do corpo, como as citados, pleura, diafragma, já foram descritas doenças cerebrais, doença no mediastino, doença na região lombar. Tudo isso foi demonstrado e resumido num trabalho nosso recentemente publicado das manifestações da endometriose extrapélvicas. Outros fatores que estão associados à origem desta doença são alterações imunológicas dessas mulheres que podem apresentar uma resposta ao estímulo nocivo ou ao corpo estranho ou aquele tecido que não deveria estar ali presente de uma forma diferente que outras mulheres. Por exemplo, mulheres que não apresentam esta doença, quando possuem ou apresentam o fenômeno da menstruação retrógrada, essa célula é identificada como um tecido não próprio desta região e toda uma resposta inflamatória é desencadeada para que ela possa ser destruída ou retirada daquele local. Nas pacientes com endometriose, este mecanismo ele pode estar um pouco alterado, permitindo inicialmente a presença dessas células nesses locais. Acredita-se também que existem outros fatores geradores dessa afecção, que o próprio endométrio que descama mensalmente já tem algumas alterações genéticas relacionadas até um papel das suas células-tronco que
predispõe a todo o desenvolvimento da doença quando em contato com essas outras regiões. Por que hoje falamos tanto de endometriose? Será que é uma doença que está mais prevalente do que anteriormente? Acredita-se que tem alguns fatores que possam justificar isso. Um deles é o perfil da mulher mais moderna, que, com todo o seu controle de natalidade, acredita-se pela presença de um maior número de menstruações, possa ter um risco aumentado hipotético no desenvolvimento dessa doença. Outro fator que pode aumentar esta prevalência, pode justificar um pouco o aumento dessa prevalência da doença, são fatores químicos que hoje estão tão presentes na nossa vida, como poluentes, como exemplo a dioxina, que pode, via uma ação epigenética, alterar a expressão de genes já determinados no cromossomo da mulher, que já tem uma tendência a tal expressão. E, por fim, que iremos falar logo na sequência, é o avanço, a evolução dos métodos diagnósticos, permitindo com que nós possamos dar uma explicação para aquelas mulheres que entendiam que, por exemplo, a cólica menstrual era uma coisa normal. Como se fazer o diagnóstico da endometriose? Inicialmente, para se fazer o diagnóstico de qualquer doença, devemos pensar, devemos conhecer a doença. Se não pensada e não conhecida, nenhum momento ela será diagnosticada. O sintoma mais comum ou mais preponderante nas mulheres portadoras desta afecção são cólicas menstruais intensas. Cólicas menstruais que muitas vezes não são amenizadas por medicações habituais. Imaginando que a endometriose se trata da presença de células semelhantes ao endométrio fora do útero, estas células também se comportam ou respondem a estímulos hormonais tanto quanto ou tal como essas células endometriais in loco, intracavitárias ou tópicas. Assim sendo, inicialmente, para se fazer um exercício de raciocínio, a maioria dos sintomas da endometriose devem ser cíclicos. Por isso que o principal sintoma inicial é essa cólica menstrual, também chamada de dismenorreia de grande intensidade. Outro sintoma muito comum na endometriose e que tanto afeta a qualidade de vida das mulheres é a dispareunia de profundidade, que nada mais é que a dor na relação sexual quando o pênis atinge a profundidade da cavidade vaginal. Isso é explicado pelo contato durante o ato sexual com focos de endometriose que se localizam nessa região, principalmente a região retrocervical, ou atrás do colo do útero. Outros sintomas que podem estar presentes na endometriose são alterações intestinais ou urinárias, mas de uma forma cíclica. Como disse anteriormente, essas células respondem ao ciclo hormonal tanto quanto as células endometriais tópicas. Estes sintomas podem, do ponto de vista intestinal, ser aumento do trânsito intestinal, eventualmente diarreia cíclica ou mesmo obstipação intestinal cíclica e, numa extremidade maior, eventualmente sangramento nas fezes durante o período menstrual. Do ponto de vista urinário, pode apresentar sintomas semelhantes à infecção urinária, também chamados polaciúrias, que é dor e vontade de urinar com certa frequência. E, em última instância, também sangramento na urina relacionado ao período menstrual. Por fim, e não menos importante, um outro sintoma tão relacionado a esta doença é a infertilidade. A dificuldade de concepção de uma forma natural. Todavia, é fundamental esclarecer que endometriose, apesar de estar mais relacionada à infertilidade,
não é sinônimo desta condição. Não é fato que todas as mulheres que têm endometriose não conseguem engravidar. Muitas delas sim conseguem engravidar naturalmente. Fato é que pode ser um pouco mais difícil de algumas mulheres obterem esse desejo. Inicialmente, como já disse, devemos pensar na doença, escutando a paciente, escutando as suas queixas. Em seguida, após essa consulta, essa anamnese, a retirada da história clínica, é fundamental a realização de um exame físico, porque em 50% das vezes conseguimos suspeitar da doença num simples toque vaginal. É inadmissível pacientes, como já me ocorreram, que chegaram em meu consultório com mais de 30 anos de idade, quando eu falo que vou examinar, dizer que nunca foram examinadas na vida e estavam sendo acompanhadas por essa doença. Em seguida, pensando na doença, devemos solicitar os exames de imagem que hoje tanto nos ajudam. Como primeira opção, fazemos o ultrassom transvaginal ou ultrassom especializado, não só transvaginal, porque ele tem o seu componente transabdominal, tanto pélvico como de abdômen total. A este ultrassom, ele é adicionado um leve preparo intestinal, pois isso nos permite, ou permite ao radiologista que realiza esse exame, uma maior riqueza de detalhes. Este exame hoje, ele não é só importante no diagnóstico da doença, mas ele é fundamental no planejamento do tratamento desta doença, em várias nuances, como iremos falar em sequência. O ultrassom especializado, ele nos permite saber sim ou não se temos uma endometriose chamada profunda, que iremos caracterizar logo em seguida, e também nos descrever a composição ou a localização anatômica da maioria destes focos, permitindo, quando necessário, planejar um tratamento, explicando todas as consequências para a paciente, para que ela possa compreender todo o planejamento proposto a ela. Ponto negativo do ultrassom especializado é extremamente dependente de quem o realiza. O ultrassom é um exame dinâmico, ou seja, a impressão, o contato do médico com o profissional que o realiza é fundamental na descrição e na compreensão da localização desta doença. Um outro exame que pode ser extremamente útil, principalmente quando não temos acesso a bons radiologistas que fazem uma ultrassonografia, é a ressonância magnética. A ressonância magnética depende menos de quem o faz e mais de quem o lauda. Também nos permite a suspeição de endometriose em vários locais. Perde do ultrassom em algumas situações de descrição, principalmente em alguns locais específicos do trato gastrointestinal. No entanto, pode nos ajudar em outras situações, como no trato urinário. Fundamental dizer que um bom radiologista, um bom ultrassonografista, em geral, não necessariamente é um bom ultrassonografista para a doença, porque ela tem todas as suas nuances que podem ser confundidas com outras afecções. É fundamental ter contato com a doença, é fundamental ter uma relação com o médico que opera esta entidade, para saber se aquilo que foi visualizado no exame foi realmente o encontrado num procedimento cirúrgico. Ou seja, radiologistas que não têm esta facilidade ou que eventualmente não têm esta relação com o médico que cuida da paciente, dificilmente terão um feedback naquilo, se aquilo que foi realmente visualizado é aquilo que realmente está presente naquelas mulheres. E por fim,
como ainda chamado padrão ouro, tem a videolaparoscopia, que antigamente ela era feita apenas inicialmente num caráter diagnóstico, que colocava-se uma câmera dentro da barriga dessas mulheres para identificar a presença ou não de endometriose e assim depois programar um segundo procedimento. Hoje, com os exames de imagem, ultrassom e ressonância, é praticamente inadmissível a realização de uma videolaparoscopia diagnóstica. Ela é reservada para casos extremamente restritos, para uma doença chamada superficial ou peritoneal, quando não houve nenhuma resposta a um controle medicamentoso e, mesmo assim, com uma pequena só possibilidade de ser encontrada durante o procedimento. E por que a endometriose pode causar esta condição de infertilidade? A endometriose, por se tratar de uma doença hormonal inflamatória, aquelas menstruações cíclicas e descamações dos focos ectópicos ciclicamente pode causar uma distorção anatômica pélvica tamanha que pode dificultar a captação do óvulo pelas tubas uterinas. Mas não só isso, a endometriose também pode afetar o processo de ovulação, também a fertilização deste óvulo, o transporte desse óvulo fecundado até a cavidade endometrial e, por fim, também pode afetar a capacidade deste óvulo fecundado se aderir ao útero no processo chamado de nidação. Ou seja, por ser uma doença complexa de várias facetas, ela também pode afetar a fertilidade em várias facetas. O fato é que a endometriose pode ser causadora de perda de qualidade de vida. E é isso que a gente não pode admitir. É contra isso que devemos combater. Devemos pensar como mote do tratamento principal da endometriose é devolver aquelas mulheres que têm a sua qualidade de vida afetada por essa doença o máximo de possibilidade para que possam viver em sua plenitude. Também é importante dizer que, apesar de várias facetas dessa doença, existe o seu lado que é assintomático, ou seja, existem mulheres com endometriose que não apresentam nenhum destes sintomas, o que faz com que o tratamento desta afecção potencialize ao máximo a coisa mais bela da medicina, que é a individualização do tratamento. Trazer a paciente para dentro do consultório, escutá-la, entendê-la, compreender os seus anseios e fazê-la a protagonista deste tratamento. Existem algumas classificações para a endometriose. Posso citar aqui duas. Uma que é uma classificação dada em pontuação após um procedimento cirúrgico, uma classificação que foi elaborada pela American Society of Reproductive Medicine, que é ASRM, e que gradua, pontua, dado presença de doença, local de doença, profundidade de doença, aderências, e a somatória desses pontos divide a classificação em 4 estágios, variando de mínimo a grave ou severa. No entanto, esta correlação, apesar do seu caráter apelativo em dizer que tem uma endometriose severa, grave, pouco tem de correlação clínica. Pouca informação nos adiciona para o controle ou o planejamento terapêutico desta paciente. Sem contar que já é uma classificação após a cirurgia, ou seja, é uma classificação cirúrgica. Existe uma outra classificação que divide a endometriose em 3 nuances. Primeiro, a endometriose superficial ou peritoneal,
a endometriose profunda e a endometriose ovariana. Isso é importante porque cada uma delas tem as suas nuances. Considera-se que a endometriose superficial seja menos sintomática que a endometriose profunda. Qual a diferença delas? O que nos faz falar que uma é superficial e outra é profunda? É o grau de penetração destas células nos tecidos que recobrem os órgãos ou mesmo o peritônio. Quando essa profundidade suplanta os 5 milímetros, classificamos-as como endometriose profunda. E pensa-se que a endometriose profunda pode estar mais relacionada a sintomas clínicos. Dado esta espessura, esse maior acometimento, é esta doença que é mais bem diagnosticada pelos exames de imagem, reservando ou ainda tendo um papel, uma lacuna no diagnóstico da endometriose superficial ou peritoneal. E por fim, temos a endometriose ovariana. O ovário, que se trata de um órgão extremamente dinâmico, a doença neste local se comporta de forma diferente. Primeiro mito, a endometriose ovariana raramente, quando isolada, é causa de dor. A endometriose ovariana associada a dores intensas, devemos pensar na sua associação com outro tipo de doença, por exemplo, a doença profunda. E também a endometriose ovariana está relacionada a taxas de recidivas um pouco maior do que os outros demais tipos de endometriose. E por fim, raramente encontra-se um tipo isolado de doença. Geralmente, existe endometriose ovariana associada com endometriose profunda e com focos de endometriose peritoneal ou superficial. Ou seja, nós devemos estar preparados para o manejo de todas estas manifestações. Importante saber de antemão para podermos orientar a paciente o que esperar, e cada uma delas tem os seus riscos, as suas taxas de recorrência, as complicações e nada mais fundamental, vocês vão cansar de ouvir eu repetir essa situação, do que a orientação. O paciente deve ter as suas expectativas ajustadas para não imaginar, primeiro, uma coisa extremamente negativa quando pode ser positiva, ou, eventualmente, ir para um procedimento cirúrgico quando necessário, imaginando que tudo são flores e o procedimento carregar consigo um alto risco de repercussões futuras. Como se faz o tratamento da endometriose? É importante dizer que a paciente diagnosticada com essa doença, ela deve ser tratada como uma condição crônica. Condição crônica que o médico que a atende, que a cuida, deve elaborar uma estratégia de acompanhamento a longo prazo. Porque, como eu disse inicialmente, o principal objetivo, salvo algumas exceções, no tratamento da endometriose, é devolver a essas mulheres sua qualidade de vida e, por um outro lado, tentar impedir a progressão destes focos, o aumento destes focos. Assim sendo, pensando na qualidade de vida, os objetivos das mulheres vão mudando ao decorrer da sua vida. Por exemplo, mulheres mais jovens, eventualmente, vão estar focadas no controle da dor. Mulheres um pouco mais maduras, que já têm um relacionamento definido, eventualmente estão casadas, pode ser que estas estejam mais preocupadas com a sua fertilidade. E tudo isso deve ser considerado para prover a elas as melhores opções para aquele momento. Assim, é fundamental uma confiança gigantesca, enorme, uma empatia
com o médico que a trata. Esse médico tem que ter uma capacidade humana para escutá-la, para poder entender esse contexto e captar quais são os principais objetivos iniciais. E esse tratamento deve ser feito numa linha de tempo, onde a cirurgia pode ou não ser uma das opções durante este período. Pode ou não, mas devemos ao máximo evitar a repetição de cirurgias, ou seja, ela deve ser programada, colocada num momento um pouco mais específico, considerando quais são os objetivos daquele momento. Assim, o médico, que tem que ser o humano a ponto de escutar e entender esses anseios, também deve ser extremamente capacitado para realizar esses procedimentos, tendo a cirurgia como uma ferramenta, como uma arma, mais uma opção a ser oferecida. A primeira linha do planejamento terapêutico desta mulher com endometriose é o controle medicamentoso. Dentro do controle medicamentoso existe uma vasta gama de medicações que podem ser utilizadas. Na sua grande maioria, são medicações hormonais, anticoncepcionais. Por exemplo, pílulas combinadas, pílulas apenas com progestógenos, anéis vaginais, adesivos, dispositivos intrauterinos medicados com levonorgestrel, implantes hormonais. Eles podem ser utilizados no controle da doença. Entretanto, quando optamos por esta linha, é fundamental manter um controle para que possamos conhecer naquela mulher se aquela doença progride ou não progride, pois o segundo objetivo nosso nesse tratamento é evitar a progressão desta doença. Quando devemos operar? Devemos operar as mulheres que não responderam inicialmente a essa tentativa de controle clínico da doença, seja pela não resposta ou não melhora dos sintomas, ou seja, pela progressão da doença. Ou seja, no acompanhamento com bons exames de imagem, notou-se entre 2 deles uma progressão, um aumento destes focos. Importante dizer que é uma dúvida muito comum e que muitas mulheres perguntam quando optamos, por exemplo, numa doença com acometimento intestinal e eu proponho fazer o controle clínico, mas doutor, isso não pode espalhar e ficar mais difícil o tratamento no futuro? Uma característica da endometriose nos permite esse tipo de abordagem. Primeiro, é a avaliação clínica. E aí eu ressalto novamente a importância do contato com o médico. Se essa mulher, eventualmente, não apresentava dores, entre 2 consultas começa a ter cólicas menstruais, dores na relação, ela deve ativamente procurar o seu médico, com quem tem um excelente contato, deve ter um excelente contato e reportar esses sintomas a eles. E a nuance que nos permite esse tratamento conservador, pensar nesse tratamento expectante, raramente a endometriose evolui muito rápido. Ou seja, até entendermos um pouco como que é o comportamento daquela doença naquele indivíduo, que eu costumo dizer aqui para as minhas pacientes, temos que entender 2 pontos na curva, se a doença dela é estável, se a doença dela vai subir na angulação dessa reta. A partir dali eu defino com que frequência eu preciso vê-la e acompanhá-la, sabendo todas elas que, independente de intervalo de consulta, se entre eles alguma questão clínica possa ter mudado, que me procure, que me ligue, que me mande mensagem, que
ativamente vem até mim para, eventualmente, rediscutirmos a estratégia. A endometriose pode recorrer? Sim, a endometriose pode recorrer, principalmente a endometriose ovariana. Como eu disse anteriormente, o ovário é um órgão extremamente dinâmico. Mas a endometriose profunda, ou mesmo a peritoneal, quando realizada a contento, quando realizada de uma forma adequada, a taxa de recorrência é muito baixa. Então, devemos diferenciar o conceito do que é uma doença que recorreu, recidivou, daquela doença que ela persistiu, ela não foi retirada por completo. É fato que na consulta, naquela orientação pré-operatória, como estamos falando de uma doença benigna e, eventualmente, a depender da extensão, da localização dessa doença, existem riscos de comprometimento funcional, é possível, conversado com o médico, orientado, a manutenção, um ajuste da agressividade do procedimento cirúrgico. Devemos fugir de profissionais que simplesmente por vaidade falam que querem retirar toda a sua doença. Esse procedimento deve ser ajustado para, como já disse anteriormente, que o remédio não fique pior do que a própria afecção. O que devemos esperar da cirurgia? Se a cirurgia foi bem indicada e temporalmente bem indicada, devemos esperar uma boa melhora dos sintomas. É fato, como disse anteriormente, tratar-se de um planejamento terapêutico dentro de uma linha do tempo que, para se evitar ou diminuir a chance de recorrência da doença, o acompanhamento ele precisa continuar. Muitas vezes, com a utilização, quando indicado ou quando não contraindicado, de medicações hormonais. Como disse também, a cirurgia deve ser temporalmente bem indicada, pois se passarmos no momento correto, eventualmente numa situação de uma dor acíclica, em que já houve uma sensibilização, uma memória da dor daquela paciente, a cirurgia se faz necessário, mas na maioria dos casos ela não é suficiente. A ela deve-se ter um tratamento complementar do grupo especializado em dor para prover uma resposta mais adequada dos sintomas queixados pela paciente. É possível prevenir a endometriose? Considerando o conceito básico de prevenção primária, que é evitar que uma paciente tenha endometriose, ainda não temos esse conhecimento. Não temos esse conhecimento por várias questões metodológicas, éticas, que impedem a realização de trabalhos nesse sentido ainda. Existe ainda, talvez, a prevenção secundária, que seria o diagnóstico da doença de uma forma mais precoce em pacientes ainda assintomáticas, em que, teoricamente, talvez a doença não tenha iniciado a apresentação de sintomas. Este seria, talvez, para os recursos dos quais dispomos, a situação almejada, mas, contudo, ainda é difícil. Assim sendo, o que nos resta nesse momento é a prevenção terciária, onde a paciente já apresentou os sintomas, o diagnóstico é feito e o nosso objetivo é tratar e evitar as complicações. Gostaria de concluir deixando um recado que endometriose não é o fim do mundo. É uma doença que deve ser interpretada, acompanhada e tratada de uma forma crônica, onde a mulher, quando feito um diagnóstico precoce e acompanhada adequadamente, reduz a possibilidade de complicações, tentando diminuir ao máximo o protagonismo da doença na vida desta mulher. É fundamental que este tratamento
venha dentro de um planejamento estratégico terapêutico que leve em consideração a idade da paciente, os seus anseios, os seus sintomas e que tenha, então, o controle medicamentoso como principal recurso e a cirurgia pode ou não estar indicada em algum momento dentro desta linha do tempo. Desta forma, é imprescindível que este acompanhamento seja realizado por profissionais que consigam entender toda esta questão, que possam entender esse ambiente e, ao mesmo tempo, serem capacitados a realizarem as cirurgias no desafio que a endometriose proporciona. Endometriose não é câncer, endometriose raramente evolui de uma forma rápida e a orientação é fundamental. A paciente deve estar dentro do tratamento, entendendo todo o planejamento, entendendo o próximo passo. Sentir dor não é normal. É importante relatar os sintomas a seu médico. Procure um especialista que te faça sentir como a parte mais importante deste processo, que a sua vida conta.